Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do CRCast. Essa semana nós trouxemos um assunto bem legal aí de uma visita que nós fizemos à Feira Expo Revestir de 2023, né, em São Paulo. E nós estivemos lá, né, conferindo, prestigiando o evento, foi muito legal. E trouxemos aqui um pouco do que a gente viu por lá, né, conferiu, do que está sendo, o que será a tendência para 2023, o que já está como tendência, né, do final do ano passado para cá. Então vamos conversar um pouco a respeito desses materiais, desses modelos que a gente viu e tentar tirar algumas ideias daqui, dar algumas sugestões, né, para os nossos seguidores aí. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aí, pelo Instagram. E vamos lá, pode começar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho então dessa nossa experiência na Expo. Foi muito legal, a gente viu muita coisa, né? Foi bem bacana. Vamos tentar fazer um resumo, porque na verdade, assim, tem muitos assuntos interessantes, a gente conseguiu ver muitas coisas que vai dar para aplicar nos nossos projetos, né? Isso. E também, de repente, inspirar você aí que está querendo mudar, de repente, uma torneira, um revestimento. A gente vai trazer aqui algumas ideias, né? Esses lançamentos trouxeram muitas facilidades, né? Como todos os anos, eles buscam sempre algo mais prático, né? Mais versátil para o cliente. E a gente viu muita coisa interessante lá. Então, nós vamos começar falando... Vamos tentar resumir, né? Que tem bastante coisa pra gente falar. A feira é muito grande, né? O espaço é muito grande e tem muitas empresas, né? Fazendo a apresentação dos produtos lá. Então, claro, não deu nem pra gente ver tudo que tinha. Sim, né? Infelizmente um dia só foi pouco, muito, né? Pouco e então a gente não conseguiu ver tudo que tinha e também não vamos conseguir apresentar, né, o principal aqui, né, tudo Sim. que a gente gostaria, mas nós vamos tentar colocar alguns pontos aí que nós achamos mais importantes, que já pode ser começado a usar, né, que a gente Sim. já consegue aplicar nos projetos. Alguns assuntos assim que a gente vê que o pessoal que assiste o podcast tá buscando e vai se identificar, né, porque tinha alguns produtos que eram algo mais específico, então assim, pra gente é interessante, mas a gente deu uma filtrada, né, pra poder trazer pro pessoal mas algumas dúvidas, né, que eles têm, que o pessoal, que os nossos clientes estão trazendo pra gente, né, alguns produtos que a gente vai usar nesse sentido, né? Isso, exatamente. Então, você separou pra gente algumas imagens. Nós vamos começar falando sobre a linha da Deca, a Deca U, né? Que eles lançaram agora em 2023. Essa aqui é a apresentação, né? Isso, na verdade, assim, a gente teve vários diferenciais nessa linha, mas o que eu achei bem interessante são as cores, né? São cores metalizadas e de todos os tipos, né? Nos outros slides a gente vai poder mostrar um pouquinho dessa questão das cores. Mas é algo também bem moderno que a gente tinha até a possibilidade, depois a gente vai mostrar num videozinho, de poder fazer as trocas, né? Seria ali da abertura da torneira, né, de uma cor e a torneira de outra. Tem uma combinação aí, então nem sempre precisa ser a torneira com a abertura dela da mesma cor. Não, na verdade, assim, algo inovador que a Deca trouxe foi isso, a gente conseguir fazer, por exemplo, a torneira de uma cor e a abertura de outra, inclusive a abertura você pode mudar ela de lugar agora. É bem usado, né? Ela não precisa mais ficar exatamente do lado da torneira, você pode colocar ela, por exemplo, na parede, ou de repente no próprio mobiliário do banheiro, ou da cozinha. Sim. Então é algo, assim, bem moderno, né? Aqui, o pessoal que está acompanhando ao vivo pode estar um pouco longe aqui, né? Às vezes não vai conseguir ver. Mas depois no vídeo, na edição, a gente vai colocar essa imagem maior, né? Então vai dar para perceber detalhes, né? Os detalhes. São algumas fotos da linha, né? Do próprio catálogo, né? Dos produtos. Tá? Esse aqui, no caso, é da Deca. E aqui já dá pra gente notar, né? Essa terceira torneira ali, que ela
ela mescla as cores, né? Tem um detalhe, Isso. ela é cinza e já tem um detalhe ali No bronze. bronze, né? E também dá pra ver que eles investiram bastante, assim, um design mais moderno, né? Então, nas curvas, algo bem diferenciado. Normalmente, as torneiras, elas seguiam um padrão mais clássico, Sim, né? era sempre Então, uma... nesse padrão, a gente já pode perceber que eles realmente inovaram, né? E mesclaram também, por exemplo, tem torneira curva com a questão da abertura quadrada, não só as cores, mas também as formas, né? Eles trabalharam bastante nisso, então eu achei bem interessante. É algo bem dinâmico que, na verdade, você que monta, né? Você que monta a torneira consegue... e a abertura que você quer daquela torneira, tá? Essa é a bica, né? Que é uma torneira que foi utilizada aí como modelo principal dessa linha da Deca. Ela tem nessas cores, né? Tá vendo? Tem até o azul é bem bonito. Certo. Eu vi lá na feira esse azul. E aí ela tem de dois tamanhos, tanto a P quanto a M. Então depende do lugar. Às vezes é uma cuba um pouco menor, né? Um lugar menor, você pega a P. Ou de repente algo um pouco maior, alto, né? Uma tem cuba, a M. às vezes de sobrepor, né? Isso, que daí ela tem que ser quiser... uma coisa mais ampla, né? E acho que até tem uma imagem aqui, E aqui, que a gente vai... Opa, desculpa. Imagina. Aqui a questão da abertura, ó, tá combinando com a parte de cima dessa torneira. Com aquele detalhe em bronze, então isso é né? legal, né? Já dá um diferencial. Sim, já. Aqui vai ter um modelo... Bom, aqui vamos falar um pouco das cubas, né? Que também é dessa linha nova, né? Isso, essa daí é a cuba Slim, né? Ela é uma cuba de apoio e ela veio esse ano com esse ralo oculto, né? Então ele é central e ele é oculto. Ele tem 3 tamanhos. M, G e GG. E os tamanhos daí variam também nessa mesma condição, né? Dependendo do tamanho da bancada, né? Essa M já não é um tamanho tão pequeno, mas já é um tamanho ideal para um lavabo, por exemplo. Né? Agora, por exemplo, uma GG, de repente, para uma suíte master, algo Já um pouco mais grandioso, mais né? espaço ali, né? Tem várias cores tem várias também, ó, cores. bem bonito. Esse Legal. verde pistache também é bem bonito, eu vi lá. Essa tinha uma lá, eu lembro dela mesmo. Bem legal. Essa aqui também, né? Essa é uma cuba de apoio quadrada, só que daí essa daí ela é uma válvula oculta. Então ela não é aquele ralo oculto central. Ela é mais pro. Não sei se dá pra ver ali no fundo, no canto. Imita aquele ralo de box, assim, que ele é oculto. É o mesmo princípio desse tipo de ralo. Também tem 2 cores ali, né? Pelo jeito. É o ébano fosco, né? E o branco. Que tá bem alta também, né? As peças do banheiro nesse tom preto, né? O fosco, o brilhante nem tanto, né? Pelo que a gente viu lá é mais para o fosco. Mas tá bem alta, né? E as cubas também, né? Ao mesmo tempo que ela tem um formato meio quadrado, mas as pontas todas arredondadas. Então, e vieram bem finas as laterais. Antigamente era algo mais robusto. Por isso que ela tá nessa linha slim, que ela vem uma linha mais fina, mais delicada, né? E essa aqui, essas cubas, pelo que dá para ver aqui, elas são de sobrepor, né? Então, que é o modelo que está usando mais hoje, a bancada com a cuba de sobrepor, é isso? Isso, tem também algumas dessa linha, a gente não conseguiu trazer todas porque eram muitas, mas de semi-encaixe, então ela fica metade encaixada na pedra e metade para fora, também é bem elegante, e é um modelo diferenciado. O legal é que nessa de semi-encaixe ou a de encaixe, todas elas daria para fazer, né? Mas... o bacana da de sobrepor é que é um pouco mais fácil, né? Ela possibilita que você utilize vários modelos, né, da bancada. Pode ser uma madeira rústica, pode ser... Né, eu particularmente gosto de utilizar esse tipo, porque assim, às vezes essa de semi-encaixe, você tem um trabalho maior para já deixar a pedra preparada para receber esse tipo de cuba. Encaixar certinho, às vezes não dá o mesmo encaixe. Agora essa daí não. Essa daí ela já é mais fácil. A execução, né, que a gente tem que pensar nisso também. Sim, e aí você consegue ter várias possibilidades, né, dessa bancada e também não correr esse risco, né? Às vezes de você cortar a pedra aí, ela ou ficar errada ou ficar, né, meio torto, alguma coisa assim, fica meio difícil. Um trabalho mais detalhado. Legal. Né? Aqui tem um exemplo, né, de uma cuba dessa que a gente falou, já com formato redondo, as duas cores, né? Tá apresentando aqui um formato redondo, já apresentando a cor e branca, a mesma válvula, né, oculta da outra. Isso. Só que ela é no arredondado, mas bem bonito esse um modelo, né? Ali, a bancada daquela ali
provavelmente é um revestimento, né? Um Isso. cerâmico, Tá usando alguma coisa. bastante porcelanato No agora tom também. amadeirado, né? Nessa Bem parte de legal. pia. Bem um revestimento também muito bonito, né? A torneira legal, que é aquela própria de parede, né? Isso. Aqui, você quer voltar num vídeo? Temos um videozinho aqui Vê se você consegue abrir pro pessoal ver. Aqui. Ah, vai ficar deitado. Que É. pena, mas foi um videozinho curto que a gente fez lá, mostrando as opções de cores, né? Então Esse foi um vídeo gravado lá na feira, né? É que ele ficou deitado, mas na edição a gente consegue colocar ele certinho. ele certinho, né? Daí a gente mostra pro pessoal um vídeo que você gravou lá, né? Com toda essa linha nova, né? Das torneiras aí. É bem bacana. Vamos pro próximo assunto? Legal. Bom, o próximo assunto de hoje são super formatos da Roca. Isso, uma coisa que chamou muita atenção, né? Sim, na verdade, assim, foi uma das primeiras coisas que eu vi, eu achei muito interessante, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é essa questão do tamanho do revestimento, né? Do porcelanato ou do cerâmico. Porque às vezes, se você vai fazer um ambiente bem amplo, ele acaba tendo muitas divisões e não dá aquele aspecto inteiriço que a gente gostaria. Muito recorte né? no piso, né? Isso. E hoje em dia não usa tanto, né? Já teve as fases de fazer revestimentos bem pequenos, hoje em dia não, é tudo grandes tamanhos. E eles vieram aí com um diferencial bem forte da marca deles. Tem aí algumas imagens mostrando quais são esses tamanhos. Que são essas lâminas, né? Isso, são essas lâminas. A gente não conseguiu trazer tudo porque era muito conteúdo, mas nós trouxemos aqui só para vocês terem uma noção o que seriam esses grandes tamanhos, tá? Então aqui, ó, eles colocam até um exemplo, eu peguei também no material lá do site deles, né? Falando, por exemplo, esse seria correspondente a um padrão de pé direito. Então, se você for cobrir uma parede, né? A altura dele dá a altura de um pé direito comum, ou seja, você não precisaria ficar fazendo nenhum tipo de remendo de altura, né? Remendo. Essa é um pouquinho, né? Essa aí Esse é 2,5. 1,20 por 2,5 de altura. Uma peça bem grande, grande. Né? Já é bem... Aí tem uma pequena dificuldade, entre aspas, na questão da execução, né? Teria que ser alguém que tem um pouco de experiência, que saiba lidar com a peça. Mas, com certeza, se for uma pessoa que tem esse tipo de experiência, vai facilitar muito o serviço. Tem que porque tomar quantas um pouco de peças teria, né, das antigas para juntar nessa altura, pra fazer né? isso. Tem que ser uma mão de obra que já tenha executado algo nesse sentido, né? Que tenha um certo cuidado aí, né? Porque as peças são muito grandes, não só na hora do assentamento, né? Na hora da instalação. Tem que ter um certo cuidado a entrega, desde a entrega desse produto na obra, né? Sim. O manuseio dele dentro da obra é uma coisa bem complexa, são peças bem grandes, né? Então, mas fica lindo, né? Nos o acabamento final fica maravilhoso. Eu fico imaginando, por exemplo, um acabamento nesse numa lareira, né? Fica aquela peça inteiriça, fica algo muito bonito. Ou de repente até para fazer um painel para colocar uma TV, né? É algo super diferente. Eu percebi assim, olhando os modelos lá na feira, né? Eu percebi que eles a tendência é muito para esse lado igual esse que a gente está vendo na imagem, né? Muito para o lado imitando pedra ou alguma coisa nesse... algo mais marmorizado, né? Isso, é uma tendência, né? Sim, tá super em alta. Aqui tem, e a parte do cimento também, né? O cimento, imitando o cimento queimado. O cimento queimado, e teve várias marcas que lançaram vários tipos de cimento queimado, de imitação, né? De cimento queimado para revestimento também. Então, de repente, a pessoa ela quer revestir com esse efeito, fica muito mais fácil do que fazer. E olha que legal, né? A preocupação que eles têm. Ideal para ser transportado no elevador. Né? Então, eles já pensam nessa dificuldade aí que nós acabamos de comentar, né? De repente, desde o transporte de tudo isso, como é que isso vai chegar na obra, né? Por ser uma peça fora de padrão, né? Com então certeza. Eles se preocupam. Essa aí é um pouquinho menor, né, do que a anterior. Isso, essa é 1 por 2, né? A outra tinha 2,5 de altura, né? Isso, é bem legal, né? A preocupação também.
Já é uma peça que não é tão alta quanto aquela, mas já resolve boa parte, Sim, né? já ajuda bastante, né? Tem que ver a questão do aproveitamento delas, né? O Sim, aí por que... exemplo, ó, eles lançaram esse aqui que já não é um grande tamanho perto dos outros, né? Aham. Um e Mas vinte já por um e é... vinte já é legal porque tanto os ambientes maiores quanto alguns menores já atende, né? Sim. De repente um quarto que não é algo tão amplo, né? Não uma suíte, mas um quarto comum já ajudaria ali nesse tipo de acabamento, E para a... não dar muitos recortes na hora da paginação. Isso, nisso aqui a gente vê a importância de fazer um pré-projeto e depois também um projeto, se possível, né? Sim. Com essa paginação, né? Quando o cliente escolhe qual vai ser o tipo do revestimento e qual vai ser o tamanho, né? A gente tentar trabalhar em cima dessa paginação em função do tamanho da peça, né? Isso, Do para dar o ambiente. mínimo possível de recorte, porque não é algo agradável, né? De você entrar no ambiente e ver algum tipo de remendo. Então a gente tenta sempre assim, na linha dos olhos, onde a pessoa olha primeiro, onde a gente preferencia esse início, né? Certo. E jogar esses recortes quando necessário, a gente tenta o máximo não recortar. Mas quando necessário, colocar em algum canto escondido. Por exemplo, eu vou pôr um guarda-roupa aqui, então eu já ponho onde Já vai estar o colocar. guarda-roupa para a peça mesmo Entendi. já fazer esse tipo de Então, cobertura. às vezes não dá, né, para fazer esse A gente tenta o aproveitamento para máximo, ficar né? redondinho, mas né, tem todos esses pequenos detalhes, né, que Então, e na só hora tem de que fazer o projeto também, a gente faz esse tipo de indicação para o cliente. Ó, pelo tamanho desse cômodo, a gente recomenda uma peça de tanto por uma tanto, né? paginação assim. Para a paginação dar Não, e não certo. só a questão de ficar da estética, né? Sim, Também tem a questão do custo, né? Se você vai comprar uma peça desse tamanho, por exemplo, né? Que nós estamos vendo aí é 1,20 por 1,20, já é uma peça grande. Se você ficar, se houver a necessidade de ficar cortando muito ela, você vai acabar perdendo muito material, né? Então sim, você não tem um aproveitamento. e acaba perdendo também o intuito da peça, né? Porque É, ela já é feita num tamanho que fica mais prático para não ter que ficar fazendo recorte. isso. Agora, se você pegar uma peça num tamanho desse e ainda assim ter que ficar recortando, acaba É que porque o perde a recorte, funcionalidade, né? eu vejo assim, né, um pouco mais isso em campo. O recorte é difícil ele ficar legal assim, né? Ele, Sim, por mais moderna que seja a máquina, por mais, né, a técnica perfeito não fica. que a pessoa vai aplicar ali não fica, né? Ele acaba às vezes aparecendo algumas marcas, algumas, né, de Principalmente peças bem delicadas, né? Que é, hoje em dia a gente tem muito isso no mercado. São peças bonitas, porém manuseio meio complicado. Então a gente tem que ter um super cuidado. Dependendo da peça, conforme você vai fazer o recorte, pode trincar, você perde uma peça. é, Você imagina perder uma peça grande que nem essa de 2,5 metros, né? Já já aconteceu. bagunça Perder uma peça inteira, porque é. normalmente esse tipo de produto vem pouquíssimas peças numa caixa, tipo 2, 3 por caixa. Então, às vezes, você perde uma peça e você tem que comprar uma outra caixa só por causa de uma peça. Por causa de uma Né? peça. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. E lembrando que também para esses grandes tamanhos a gente continua fazendo aquela mesma continha com uma sobra, né? Embora ela tenha um tamanho maior, mas pode acontecer esse tipo de problema. Então a gente sempre tem que se prevenir e pedir Tem um que ter pouquinho a mais. tem que né? ter uma sobra, porque às vezes acaba que o fabricante daqui a um tempo ele muda a linha, né, de Isso. produtos e aí você não Sempre tem encontra novidade, mais. né? Então É, pode acontecer. Ou até mesmo demorar o tempo de entrega, né? Às vezes você tá no meio de uma obra, quebra, aí até conseguir entregar o produto para você, vai atrasar todo o seu cronograma de obra. É. Então, às vezes, compensa você gastar um pouquinho a mais e deixar ali guardado, né? sim. Ó, esse aqui já é bem grande, né? Essa já é 3,20 por 1,60. Já pega praticamente uma parede de um banheiro aí, né? Já quase que ela com o pé direito alto já, né? Sim, essa questão desse tipo de peça daí já seria para algo mais com pé direito duplo, algo mais assim, realmente mais elevado. De repente até para a parte comercial, né? Que normalmente é um Sim. pé direito mais alto, né? Então acho que para a parte comercial ficaria bem interessante esse tipo E é de legal que eles investimento. colocam ali o desenho, né? O formato de uma pessoa ali. Pra gente ter a Pra noção da você ter uma escala, né? noção, né? É bem grande, né?
praticamente 2 pessoas aí o Praticamente. piso, né? É algo bem específico, né? Nesse caso. O piso não, o revestimento, desculpa. Esse aqui acho que quase não dá para ver muito aí, né? Principalmente no Instagram aqui que tá um pouco longe. Ele é um branco também, né? Ele é imitando uma pedra aí. Mas esse também tipo é de mármore calacata, mais ou menos. 1,60 por 1,60. Esse daí é interessante, assim, para ambientes integrados, por exemplo, sala com cozinha, algo nesse sentido. Ele fica bem viável, Aqui né? ele tá falando, né, que é o mesmo formato para piso, parede e bancada. Então, nesses tamanhos, né, ele acaba... fica sempre o mesmo desenho, né? Se eu usando Sim. a mesma peça, né, 1,60 por 1,60. Aqui tem alguns modelos, né, Aqui aplicados. alguns exemplos, né, de como aplicá-los aí, né, nos mais diversos tamanhos. Então ali tem no fundo, né, eles fizeram tipo um nicho ali da cozinha. Tem ele no chão, né, e tem ele também na bancada. Ficou bem bacana ele com a madeira, né? Sim, eu dá gostei. um contraste legal. Ele parece um marmorizado assim, né? Também. Isso. Um tom meio é branco, mas ele tem um tom um pouquinho amarelado, né? Isso. Bem legal. Aí aqui ele já dá um outro exemplo, né? Tá vendo? Tem 3 tamanhos também. Aí já usando como um painel de TV. Fica bem bacana também, bem interessante. Aqui é para um ambiente um pouco mais... uma sala de estar, né? Que já tem um revestimento esse também. revestimento ele é bem bonito, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para ele não carregar o ambiente. Então seria no máximo assim, uma parede, né? Algo um pouco mais neutro. Aqui ele deu um tom legal, né? Por conta dos móveis aqui, Isso, né? por Ser um tudo pouco ser mais bem escura, claro, a escada né? ali do lado, né? Aí ele acabou que completou o ambiente, mas se for um ambiente, por exemplo, que o mobiliário já é mais escuro, aí já é mais complicado de utilizar esse tipo de revestimento. Aí já é um outro assunto, que seria a questão dos mármores iluminados, tá? Certo. Eu acho que tem uma outra imagem que aparece Aqui. Que aparece O fabricante, tá? Essa é uma técnica que está sendo muito utilizada. São mármores que permitem a gente colocar uma iluminação no fundo. Então, serve tanto assim para parede quanto para bancadas. O pessoal tem utilizado bastante. Na verdade, são fitas de LED, né? Que a gente coloca atrás desse mármore e traz aí esse tipo de iluminação. Fica muito bonito. Mas ele tem a mesma espessura do mármore, né? Para resistência. Às vezes o cliente vai achar, mas ele é muito fino para passar a luz, né? Não, é a mesma coisa. Ele só tem essa característica, né? De possibilidade de possibilita iluminação. A passagem da... Tem algumas pessoas que usam aquela lâmpada tubular, só que o acabamento não fica legal, porque ela não espalha por inteiro como a fita de LED. Então, a maioria do pessoal que trabalha com isso, eles preferem, né, utilizar a fita de LED, né? Eles fazem com o LED mesmo, porque o LED ele dá um efeito mais natural. A tubular ela fica muito concentrada em alguns pontos, então não traz esse efeito aconchegante como a gente está vendo aí na imagem. Dá para ver que tem uma iluminação também direta aqui na frente, né? Dá para ver que tem alguns spots ali. Isso. Mas a maior parte da iluminação tá vindo de trás dele, né? Dessa peça. O pessoal tá usando muito como painel, né? Igual tá aí, e também como bancada. Como bancada. Bancada também tá usando bastante. É algo bem diferenciado, né? Até pra bancada de banheiro mesmo eu já vi em centros comerciais, assim, algo mais para comércio mesmo, não tanto residencial, né? Já fica um pouco carregado, né? Voltamos aqui. Essa aqui é mais 2 exemplos, né? Isso, que a gente tirou lá na feira mesmo, né? Você vê o marmorizado que a gente tá comentando bastante, que tá super em alta. E essa questão da iluminação com a fita de LED. Certo, legal. Tem mais uma... Tem um vídeo pra gente falar do teto vinílico que tá super em alta também. Ah, tá. Só que eu acho que vai ficar deitado.
Ele vai... Não sei se vai ficar bacana, vai ficar ficou. Bom, depois a gente coloca o vídeo certinho, mas só para vocês entenderem. Esse tipo de acabamento, né, que é o teto vinílico, ele tá super em alta. Você quer que eu volte aqui só pra gente... Aí eu paro ele aqui pra Pode você ser. comentar, né? Essas Ele daqui ficou são, deitado, mas... são as texturas amadeiradas, né? Então, a própria marca chama teto A vinílico, teto vinílico né? é a marca mesmo, o fabricante do produto, né? Isso. E tá sendo muito utilizado, né? Antigamente a gente não ouvia falar tanto, né? Você falava vinílico era mais coisa de chão, né? Um Sim. revestimento de chão, né? Que era o Tinha laminado poucas e o opções, vinílico. né? Agora já tá utilizando bastante para essa parte de teto também. Certo. Ele traz um aconchego maior para casa, né? Ele traz uma personalidade mesmo pro ambiente. Não é legal você colocar em todos os ambientes, mas assim, um ambiente ou outro eu acho que é interessante você trabalhar com esse tipo de acabamento. Ele acaba trazendo mais possibilidades também, né? Isso. Esse aqui Ó, é tem imitando alguns que já são assim, um amadeirado mais pro cinza, né? Um tom de cimento, né? Parece um cimento. Ó, um tom um pouquinho mais claro. Já é um marronzinho mais claro, né? Aí o resto já vai puxando mais pro tom de madeira mesmo, como se fosse um ripado, né? Vários Aqui tipos já de madeira, mescla né? dois tipos, ó, de tons, bem interessante. É algo assim que ele pode ser utilizado tanto interno quanto externamente. Tá. Então, por ele ser esse material vinílico, a gente pode aplicar ele em áreas forma externa externas também, porque ele vai suportar a chuva. Por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer uma área gourmet, que às vezes é aberta, pode fazer. Ou até mesmo beiral, né? Que hoje tá muito em alta. Você colocar aquele beiral com a madeirinha, né? Amadeirado tudo certinho, dá pra fazer com vinílico. A manutenção dele vai ser mais baixa do que com certeza. numa madeira. A durabilidade dele é muito maior. Deve ser um pouco mais fácil também a instalação, né? Muito mais rápido. E o custo também é bem menor do que colocar algo em madeira. Na madeira. E a gente consegue ver que eu parei... E sustentável também, né? Sim. Que é o que tá em alta também. A imagem pra gente ver que tem bastante, né? Opções aí no tom da madeira também, né? Então, sim, e no desenho que você quer, né? Se você quer ripadinho ou não, ele é trançado, tem vários tipos aí, né? Esse aqui é bem legal. Então esse é o fabricante também, né? Dessa parte, eu vou deixar passar aqui o vídeo, né? Inteiro, né? Então esse aqui é o fabricante mesmo, né? Dessa linha. Tá entrando bem forte aí, né? No mercado. Tá com bastante opção legal. E a gente que viu pessoalmente deu pra ver que é uma qualidade bem interessante, né? Você consegue ter... É diferente, né? Você poder colocar a mão no produto, né? Ver a resistência que ele oferece, né? A durabilidade. E isso a gente fez alguns testes, né? Lá na feira. A gente estava em busca mesmo, né? desses produtos. Dessa experiência, né? De realmente ver o que valia a pena. Porque assim, quando a gente vai numa feira, a gente vai com muitas expectativas, né? Sim. Sei lá, eu acho que a nossa profissão, ela exige um pouco da gente ser curioso, né? De buscar inovação, de buscar as tendências, né? Então, quando a gente chega lá, a gente já chega com aquele pensamento, né? A gente precisa ver o que é esteticamente bonito, né? O que é de uma marca conhecida, ou seja, que passa uma confiança para a gente poder oferecer para um cliente. É uma questão, algo que seja versátil, né? Que sirva para vários ambientes, porque não adianta eu ir na cabeça de uma coisa específica, tipo, isso aqui eu só posso usar num banheiro, por exemplo. Aí já não dá. Então, e também essa questão, né? Algo que traga conforto para o cliente, que traga a praticidade, que seja algo interessante em todos os sentidos. Preço também, né? Porque às vezes você traz uma super opção para o cliente, mas é a hora que você vai ver o valor inviável, né? Então, a gente tem que saber filtrar. Claro, a gente vê de tudo, né? Aquelas torneiras que nós vimos lá, que tem água até com gás e esquenta, esfria, faz tudo. Automática. Os modelos de chuveiro também, muito legal, né? Os chuveiros digital, novos, belezinha. Ele controla a temperatura. É muita coisa, né?
E tem também, lembrando que a parte Expo Revestir, né, na verdade não foi só isso, né, não estávamos falando só dessa parte aqui dos revestimentos propriamente ditos, de piso ou parede, né, Sim. tinha uma área também da parte de revestimentos para cobertura, impermeabilização, né, Sim, tinha alguns tinha a materiais, parte lá do fundo também que era uma parte de das, pintura, isso, né? das tintas, Umas né? tintas aí que estão vindo agora que é tendência, né? Uma tinta emborrachada, algumas coisas Bem legal nesse também. sentido, né? É que a gente não consegue trazer É muita tudo que a gente coisa. gostaria, né, para cá, mas podem ter certeza que a gente trouxe como conhecimento, né? E Tentamos fazer estamos um trazendo, resuminho, né, de algo mais... mas estamos trazendo para dentro do escritório para que a gente consiga começar a aplicar isso nos projetos novos, né? Então Sim, os e uma clientes coisa que eu vão, achei bem interessante é que esse ano veio com muitas cores. é, A gente passou por um lugar que tinha bastante parte de louças de banheiro, assim, tipo vaso sanitário, cuba e tal, tudo muito colorido. Tipo roxo, rosa, verde, azul. E normalmente a gente vê assim essa opção mais para questão de cuba, não tanto para vaso sanitário. sim. E o pessoal tá investindo com força essa questão E como de cores, como a né? gente mostrou, né? A própria torneira ali já consegue fazer essa mescla, já consegue, né, utilizar É que hoje em é, dia tudo é integração, né? Nada isso. mais é conjuntinho, nada mais é o clássico, né? Tanto que você vê, a cor de 2023 foi o magenta, né? Que é uma espécie de um roxo. Então tá tudo em alta nessa cor também. Um vermelho quase, né? É, É uma cor uma bem cor bem usada, né? Pra, diferente. Então, assim, como veio já com esse conceito, né, a cor de 2023, então o pessoal já se baseou nisso. Então, a gente viu muita coisa colorida lá, sim, né? Essa parte de revestimento foi mais para a área do mármore mesmo, né, e do cimento queimado, mas a parte de cubas, sanitários e tudo mais foi uma coisa bem colorida. E lembrando também que do vídeo passado, né, do assunto do nosso vídeo anterior, da parte da biofilia, né, aplicou muito lá, né, a gente viu que tinha Foi muito muita coisa, legal. até por esses vídeos aqui dá para ver alguma coisa, né, mas Tinha tinha muito muita verde. coisa, então Todos tá os lugares que a gente mesclando, passava tinha verde. tá mesclando muito essas cores com o verde, né, O tema da biofilia veio com muita força nesse ano de 2023. Ele foi citado um pouquinho no ano passado, mas realmente esse ano que ele veio como tema também do ano, né? É muito importante. O pessoal sempre se preocupou em trazer um pouco de verde para dentro de casa, para as construções, reformas e tudo mais. Mas hoje em dia eles entenderam que não é só isso, Sim. né? Não é só o verde, é como que é fabricado aquilo, desde o processo inicial até o final, a questão do ecologicamente correto, a importância de tudo isso, até com o meio todos os ambiente benefícios, mesmo. né, que ela Sim, traz, né? entendeu? Então é todo um processo, natureza, homem, né? O que, e também entra a questão da psicologia das cores, né? Que também é algo que faz uma total diferença aí. Isso é um podcast legal, a gente podia fazer. É um tema bem bacana. E o pessoal que está participando ao vivo aí, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Se alguém quiser mandar uma perguntinha para a gente, de repente pedir uma opinião sobre alguma coisa. No final do podcast, eu tô sempre abrindo uma caixinha de perguntas para a pessoa poder interagir com a gente, né? De repente fazer algum tipo de pergunta, tirar alguma dúvida, compartilhar com a gente alguma situação. Às vezes alguém foi na feira, achou alguma coisa interessante, quer comentar com a gente também. Isso. De repente fazer algum tipo de sugestão para os possíveis episódios aí futuros do podcast. Lembrando aí, pessoal, que a gente já tá com o nosso canal do YouTube, tá ativo. Eu vou deixar para vocês o link depois. Pus hoje durante o dia na nossa página, tá? Mas quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá no nosso canal. Assistam os vídeos, né? De repente não conseguiu ver os outros podcasts aí que a gente fez. Entra lá, dá uma olhadinha, tem bastante assunto interessante, bastante conteúdo. A gente vai colocar comenta. Isso. Ativa o sininho, né? Porque agora a gente vai começar a
organizar certinho, né, o dia. Na verdade, a gente já conseguiu fazer isso e agora vai ter o dia em que vai ser lançado, né? Então a gente vai fazer aqui ao vivo pelo Instagram, né? Vocês estão vendo que é uma outra câmera, né? Ela tá um pouco nos bastidores aí, vamos dizer assim, né? Então é uma outra câmera separada e aí depois o vídeo editado, né, vai para o YouTube. Então vai sempre ter o dia, né? Isso. A hora que a gente vai lançar. A gente vai tudo, lançar para então vocês na página, né? Avisando o dia que a gente vai estar fazendo essa postagem para vocês ficarem ligadinhos depois e ir lá e conferir. Isso. E uma outra novidade também é que nós vamos começar a fazer alguns outros tipos de filmagens mais curtas para colocar nessa página do YouTube também, algumas curiosidades, né? Nós vamos até de repente algumas dúvidas, né? Que a gente vê que o pessoal sempre tem. Alguns parceiros, né? Fazer gravações com eles também. Isso, mostrar o processo de produção de alguns produtos, isso, né? Essa semana a gente já vai começar as gravações. Cuidado com o spoiler, hein? Não vai contar. Não. Até semana que vem já vai ter novidade no canal. Então se inscreve para você não perder. Certinho. Ó, o seu Isaac aqui, muito boa noite, seu Isaac. Cliente nosso aí, tá sempre com a gente acompanhando, dando uma força pra gente. Muito obrigado, viu, seu Isaac, pela parceria aí de todos os momentos, pela força aí que dá pra gente. Não né? perde um. Exatamente. Tá sempre com a gente. Tá nos parabenizando pela iniciativa, né, de estar trazendo as atualidades e inovações, tá? A Dru perguntou aqui pra gente, o mármore iluminado pode ser utilizado para revestir escadas também? Pode. É uma boa ideia, é um negócio Fica legal. bem legal. Né? Vai ficar bem legal. Ela pode, não necessariamente ela vai ter que ficar o tempo todo iluminado, né? Então você tem essas duas... Você tem a possibilidade de deixar ela desligada ou ligada. Vai ficar bem legal, vai ficar... É uma ideia bacana, sim. E fica um acabamento bem bonito. É. Vamos procurar uma imagem para pôr depois. O Arthur perguntou aqui, como saber qual o revestimento certo para o meu projeto? Ou é um gosto pessoal mesmo? É bem interessante a pergunta. O jeito certo, qual o revestimento certo para o projeto? Na verdade, vai depender de projeto para projeto os tamanhos, e né? de ambiente dos ambientes. para ambiente. Isso, o tamanho da peça. Porque, por né? exemplo, o tipo de acabamento, se vai ser um efeito mármore, um efeito cimento queimado, aí é do gosto do cliente, tá? Agora, o tamanho vai depender do tamanho do ambiente. Aí nós vamos fazer um cálculo com você para ver qual peça você economizaria, vamos dizer assim, nessa questão dos recortes e em valores também. Então, daí, a gente tem que fazer em cima de cada cômodo o que vale a pena, o tamanho que vale a pena. Porque você vê, a gente mostrou ali, tem vários estilos e vários tamanhos. Então, por exemplo, um tipo de marmorizado, ele tem 3, 4 tipos de tamanho. Então, daí vai depender, você pode escolher o tipo do porcelanato que você quer. Por exemplo, o marmorizado. Você escolhe lá o tipo do marmorizado. Só que daí... a gente vai ter que ver o tamanho do ambiente para ver qual o tamanho da peça que se encaixa melhor. Né? A paginação daí. Sempre buscando a menor perda de material, né? Sim. E essa questão dos recortes, aonde vai dar recorte para não ficar e claro que a gente tem que estranho, tomar alguns cuidados. Por exemplo, banheiro na área molhada, a gente não pode escolher um tipo de revestimento que seja liso. Que se torna algo perigoso. Assim como em áreas externas que tomam chuva, né? E de repente a pessoa chega de carro, desce, pode escorregar. Então, tudo isso tem um tipo específico, tem né? Tem um cuidado, então, né? Então, é só esse tipo de cuidado maior que a gente teria que ter. Mas a questão de gosto mesmo, o cliente escolhe de acordo com o estilo que ele gosta. E daí a questão do tamanho, aí o profissional ajuda a escolher o melhor tamanho para aquele ambiente. Melhor aproveitamento aí. Isso. Tá. O seu Isaac perguntou aqui, no caso do revestimento de parede, por ser maior, tem o risco de trincar por conta da dilatação da casa? Olha, eu não vejo esse risco, né? Os produtos são bem preparados para isso, né? Claro que você vai ter que ter uma argamassa indicada para aquele tipo, né? As peças maiores, tem uma quantidade de argamassa que precisa ser aplicado, tem o formato da própria a riscadeira, né? Que a gente chama, Sim. que é o aplicador. Então, tem vários formatos dessa espátula, né? De colocar
a argamassa, então tem que tomar um certo cuidado, e como a gente falou aí, seu Isaac, o profissional tem que ser indicado para isso, tá? Tem que ser um profissional aí que tenha uma certa habilidade, porque é um pouquinho perigoso, né? É um pouquinho diferente do que trabalhar com peças menores, né? Então tem que tomar cuidado desde essa aplicação com a argamassa que vai ser utilizada, até mesmo com o rejunte depois, com os cortes que vão ser feitos, né? Como é que vai colocar essa peça dentro do ambiente onde você vai aplicar. Porque dependendo do lugar que for colocar, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer um painel, daí o rejunte já é aquele junta seca, então daí já não fica tão aparente, ele fica um painel. Então vai depender muito do tipo de acabamento, né? Que a pessoa tá querendo, de repente não, de repente é um revestimento de cozinha, então daí já muda um pouco. Tá, essa aqui, ó, da Dru é diretamente para você. Flávia, você como arquiteta, acha que essa moda de a torneira ser de uma cor e o registro de outra cor vai pegar ou é só algo passageiro? Eu acho que vai pegar. Eu acho que, claro, né, depende muito do gosto particular de cada um, mas a tendência arquitetônica aí é a mescla. Pode ver que o que está em alta hoje, você mescla um amadeirado com concreto, nunca é uma coisa só, né? Ou um mármore com concreto ou com a madeira também. Então, assim, a mescla ela faz muito parte da arquitetura. Então, eu acho que a Deca ela pegou muito essa ideia, sabe? Sim. Da coisa ser dinâmica. E outra, a facilidade do cliente poder escolher com o gosto dele. Sabe, ele poder montar, ele poder brincar com isso, ele poder colocar lá, uma torneira de ouro envelhecido com cobre. Ele olhar e falar, não gostei, vou trocar. E ele poder, ele mesmo fazer essa escolha de ir lá e ver, não, isso aqui eu gostei, isso aqui não. E hoje em dia tá muito isso, assim, não tem mais aquela questão de, esse combina com esse, pronto e acabou. Não, hoje em dia cada um tem o seu estilo próprio, né? E tanto vocês podem ver que a maioria, principalmente arquiteto, uma blusa de uma cor, uma calça de outra ou sapato de outra, porque hoje em dia a moda cada um faz a sua, né? Então eles pegaram muito essa questão, né, da modernidade, de você mesmo montar o seu estilo, né? É isso. O Deca You, na verdade, é Deca você mesmo, você monta o seu estilo. Muito legal a ideia. Traduzido mesmo, né? É bem bacana. Eu também acredito, sim. Que vá... porque a gente tem muita possibilidade, né? Com essas combinações, né? Então eu acho que a tendência é bem forte para que pegue, né? E são cores assim, que por mais que você tenha essa possibilidade de troca, são cores que combinam muito fácil uma com a outra. Então não é, por exemplo, um pink com um azul bebê. Não é. São cores assim, né? Os cromados, que nem o bronze, o ouro envelhecido. Nunca perde aquilo que da onde até vem, mesmo né? o azul que tem, mas é um azul metálico bem escuro. Então, assim, combina. Eles fizeram uma paleta de cores muito boa. Né, que combina entre si, eles foram muito inteligentes. E com os outros materiais, né? Eu acredito que pegue, sim. Sim. Legal. Então, é isso aí, gente. Tem mais alguma consideração? Não, tenho muita coisa para falar, mas acho que não dá tempo. Vamos deixar para próxima. Mas vamos convidar o pessoal, né, a mandar nas caixinhas de pergunta. Isso. Já vamos abrir uma caixinha. Acompanha também no Instagram da Flávia. Você tá postando lá, né? Todo dia eu tô postando um stories todo dia, assim, uma dica, na verdade, né? E 2 vezes por semana eu tô colocando no feed alguma coisa. Essa semana nós vamos falar sobre a arquitetura das cores, assim, a psicologia das cores, né? Na arquitetura. Então, vou começar a trazer a importância das cores em cada ambiente, o que é indicado, o que é legal. Então, fica ligadinho que essa postagem. Tem pelo Instagram, pelo nosso Instagram também tem o seu lá, né? Sim. E o pessoal consegue ir acompanhando, mas a gente vai colocando isso também nas páginas aí, né? Vamos fazer para que essas informações ou essas ideias cheguem para o maior número de pessoas possível, né? Isso mesmo. Então tá bom. Pessoal, o pessoal que está ao vivo aí, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela participação de todos aí, por interagir aqui com a gente. Muito em breve esse vídeo já vai estar no nosso canal. No nosso canal também. A gente avisa vocês aqui pela página, tá? Isso.
e vamos seguindo em frente. Tem algumas surpresas aí para os próximos episódios, já tem, quase que você contou já a surpresa dessa semana. Mas vamos seguindo em frente aí, não percam os próximos capítulos aí. E sigam os stories, tá? Porque nessa semana a gente vai começar as gravações e eu vou dar uns spoilers, assim, mas só pra quem assistiu os stories. Legal, gente. Muito boa noite. Obrigado mais uma vez. E até a próxima. Até o próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau.